estudantes da segunda série, tudo bem? Eu espero que sim, eu sou a professora Ana Carolina e vamos para mais uma aula de biologia. O tema de hoje é reino plante, as angiospermas, o último grupo das plantas que nós vamos estudar, ok? Bom, o objetivo então é comparar, conhecer e comparar, identificar as características dos diferentes grupos de vegetais, especificamente das angiospermas, compreendendo o sistema de classificação, o processo de transmissão das características hereditárias entre esses grupos. Então, como acontece a reprodução desse grupo especificamente? E aqui no GIF já dá para ver uma novidade evolutiva que nós temos aqui nesse grupo, que é justamente a presença das flores, ok? Bom, vamos começar com uma reportagem, lembrando que se você quiser ter acesso à reportagem integral, aponte a câmera do seu celular para o QR Code e assim vai abrir a reportagem para você. É uma reportagem que estava na revista Super Interessante e diz o seguinte: como são feitos os perfumes com base em pesquisa de mercados da escolha de essências que formam a fragrância certa. Bom, os perfumes surgiram em 3.000 anos antes de Cristo, tá? Naquela época, os egípcios usavam fumaças aromáticas durante as orações. Vem daí a origem da palavra per, que significa através, e fumum, que significa fumaça, então é através da fumaça, Por volta de 800 a.C., os gregos já exportavam óleos de flores e plantas maceradas e quase 2 séculos depois, a Babilônia se tornou o centro comercial de especiarias e perfumes. Hoje uma fragrância é feita misturando de 30 a 300 ingredientes. Então não vem só a fragrância da flor, mas tem vários outros ingredientes ali, para manter aquele cheiro por mais tempo, Cada pele vai reagir de uma forma a esse cheiro, então é por isso que o mesmo perfume em duas pessoas diferentes, ele pode parecer diferente, tá? Mas a origem do perfume é justamente as flores. E daí que fica o questionamento, por que será que as plantas produzem esse cheiro, Por que as flores produzem esse cheiro? A gente vai responder isso ao longo dessa aula, ok? Mais uma notícia para a gente complementar aqui falando de Sakura, ficção e mundo real celebrando a natureza. É um personagem de anime, Então você já ouviu falar em Sakura? O Sakura é personagem do anime Naruto ou do mangá e anime Sakura Card Captors ou mesmo do jogo Sakura Wars. Sakura é o nome dado ao momento em que as cerejeiras florescem. Cerejeira é aquela árvore típica do Japão, quando ela floresce. Na entrada da primavera ocorre o que chamamos de anami, uma tradição milenar japonesa que consiste em contemplar o período de floração de flores, que dura pouco, Se recorrermos a estudos científicos da psicologia ambiental, veremos que de fato existem evidências crescentes de que a exposição à natureza está associada a uma maior saúde mental e de que na conexão com a natureza e a percepção da beleza natural estão correlacionados a um melhor bem-estar, entre nós humanos, não é mesmo? Então aí a gente tem uma referência, à cerejeira, que é uma árvore típica do Japão, tá? O tempo de florada é bem curtinho, questão de alguns dias somente, tá? Em forma, a árvore fica repleta de flores, é muito bonito de se ver, tá? E como é algo típico da região, lá eles fazem, é tradicional, na produção dos animes, então a gente tem aí um personagem que faz alusão a períodos de floração dessa planta, que por acaso é uma angiosperma, ok? Bom, briófitas são avasculares, pteridófitas não produzem sementes, gimnospermas não produzem flores. Tá ok, você já sabe que as angiospermas produzem flores, mas por que será então, se ela já produz a flor, que tem aquela cor que bem característica, A gente tem flores vermelhas, amarelas, brancas, etc, Por que será que algumas ainda produzem cheiro? Bom, como você está vendo aqui na imagem, a gente tem a imagem de um morcego, e sim, algumas espécies de morcegos, eles auxiliam na dispersão de sementes, Eles auxiliam na reprodução de plantas, Nós temos insetos como mosca também, que que é atraída por flores, e algumas flores, além da cor característica, ainda produzem cheiros, porque é isso que vai atrair determinados animais para auxiliá-las na reprodução. Um exemplo são flores que atraem moscas. Moscas são atraídas por cheiros, Elas não enxergam muito bem, então elas percebem melhor os odores. Então uma flor que tem um cheiro bem ruim, muito provavelmente ela atrai mosca para reprodução. E é por isso que algumas produzem cheiro. Algumas têm um cheiro bem gostoso para nós humanos, Outras não, certo?
esse cheiro que nós consideramos ruins, as moscas adoram, ok? Novidade evolutiva, então, não é somente a flor, tá? A presença da flor é uma das novidades evolutivas do grupo das angiospermas, mas a gente também tem o fruto, né? O fruto que vai conferir a proteção, né? A semente que está em desenvolvimento. Então, essa produção do fruto é a segunda novidade evolutiva que os outros grupos vegetais não tinham. Então, briófitas eram avasculares e não produziam nem semente. Pteridófitas também não produziam sementes, apesar de serem vasculares, né? Gimnospermas são vasculares, porém produzem sementes. Já aquelas que produzem todos os órgãos, né, reprodutivos, que daí se inclui a flor e inclui o fruto também, somente o grupo das angiospermas, ok? Então, do grego significa, né, angiosperma, angeion, significa urna. E esperma, semente, então é uma urna, né, onde guarda ali a semente. E olha só que interessante, a gente tem uma imagem aqui, né, um desenho de uma maçã, e essa maçã não é um fruto verdadeiro. Na verdade, essa parte que a gente come aqui não é o fruto, tá? É um a mais que ela tem, certo? O fruto é só essa parte interna dela ali, que é a cápsula onde fica a semente. Quando a gente come a maçã e fica aquele pedacinho central onde está a semente, é só aquilo que é o fruto verdadeiro. O resto é só um a mais que ela produz, não é um fruto verdadeiro. Interessante, não é? Outras características, né? Então ela é uma planta completa, elas são vasculares, tem vasos condutores de seiva. Elas não dependem da água para reprodução, com exceção de algumas plantas, por exemplo, o coqueiro, né? O coqueiro ele utiliza a água para carregar a semente para lá e para cá, mas não precisa da água para produzir o coco, certo? Elas vão ter raiz, caule, flor, fruto e semente. Então é o único grupo de plantas que produz todos os órgãos, né, reprodutivos, ok? Tomate é um exemplo de um fruto verdadeiro, tá? É verdadeiro ao contrário da maçã. A maçã seria considerada um pseudofruto, né? Tá? E essa grande diversidade, né? Como as plantas, eu já dei um exemplo, né, do morcego, da mosca, que ajudam na dispersão, né, na reprodução dessa planta. A gente tem animais que auxiliam nessa dispersão. Então a gente tem aí uma associação, né, entre as plantas e os animais, por exemplo, que pode ser considerada mutualística, né? Ou seja, as plantas dependem dos animais ali para que a reprodução de fato aconteça. Sem eles não seria possível. Por exemplo, as abelhas, quando elas vão fazer a reprodução das flores, né? Abelhas e outros insetos, elas carregam, né, o grão de pólen ali da planta masculina, né, da parte masculina da flor, até a feminina. Então, sem esse carregar, né, o gameta masculino sendo carregado até o feminino, não tem como ter reprodução, certo? Então, é uma relação mutualística porque ela depende dos animais para isso, ok? Os animais vão participar, então, tanto da reprodução propriamente dita, né, são polinizadores, mas eles também podem ser dispersores de frutos, né, dispersores de sementes, digamos, porque eles vão se alimentar do fruto e com isso levar essa semente para outros locais, ok? E assim, claro, essas plantas conseguem dominar diversas regiões diferentes do planeta, tá? Vamos para a atividade 1, então. Caso os cientistas descobrissem alguma substância que impedisse a reprodução de todos os insetos, certamente nos livraríamos de várias doenças em que esses animais são vetores. O que será que ia acontecer nessa situação se todos os insetos, né, fossem impedidos de se reproduzir, ou seja, eles desaparecessem? O que será que ia acontecer? Pensa um pouquinho, eu já volto com a resposta.
E aí, conseguiu descobrir uma pista? O que será que acontecia se a reprodução desses insetos fosse prejudicada, né? Fosse impossibilitada? Eles iriam desaparecer. Quais consequências teriam isso? Se você pensou que muito provavelmente a reprodução das flores, das plantas, seria prejudicada, você acertou. Sim, ó, nós teríamos grandes problemas com a diminuição, então, drástica, né, de plantas que dependem dos insetos para polinização. Então, ia afetar a reprodução dessas plantas, né? Aqui, por exemplo, a gente tem uma abelha, né, que está ali auxiliando. Essa abelha, se eu não me engano, é a mamangava, uma abelha nativa que não tem ferrão. Ela faz a parte da reprodução da flor, certo? Então, sem a abelha, ela não consegue se reproduzir. Então, a gente teria uma queda drástica dessas plantas e, consequentemente, né, afetaria toda a cadeia alimentar, ok? Bom, ciclo de vida das plantas, né? As flores, então, elas nascem ali na planta justamente como órgão reprodutivo. Então, quando a planta quer se reproduzir, geralmente as plantas, as flores, são hermafroditas. Isso quer dizer que ela tem a parte masculina e feminina ao mesmo tempo. Mas não é regra. Existem plantas que são femininas, existem plantas que são masculinas, tá? No geral, elas produzem as duas estruturas, né? Como é aqui no desenho. Nesse desenho aqui nós temos, né, a antera, né, onde fica o estilete, e a antera onde fica o grão de pólen, que seria a parte masculina, certo? E no centro aqui a gente tem o estigma, tá? Que é a parte que vai dar, né, que vai chegar ao encontro aí do ovário, que é a parte feminina da flor. Ela não consegue se autofecundar. Precisa do auxílio de insetos ou de outros animais para auxiliar nisso daí. Então a abelha vem, ou outro inseto qualquer, se alimenta do néctar da flor, que é justamente um atrativo que a planta tem, além da cor, além do cheiro e tudo mais. Atrai esse inseto ali, ele vai se alimentar do néctar, e nesse processo de se alimentar do néctar, ele vai encostar o corpo dele aqui próximo da antera e o grão de pólen vai se prender no corpo dele. Quando ele vai visitar uma outra flor, esse grão de pólen que estava grudado no corpo do inseto encosta no estigma, na parte feminina. Uma vez que o estigma reconhece esse grão de pólen, forma o tubo polínico aqui no centro, que vai levar o gameta masculino até o óvulo, né, até o ovário da planta, certo? E vai formar, né, depois da fertilização, o zigoto. E a partir do zigoto vai surgir o embrião. Esse embrião, ele tem ali uma reserva energética, né? Tem um endosperma dentro da semente que vai servir como alimento para esse embrião, até que de fato ele chegue ali e consiga fazer a fotossíntese, certo? E o fruto que se desenvolveu, geralmente, é o ovário que cresceu, que se desenvolveu. No caso da maçã não é bem o ovário, né? É todo o receptáculo que cresceu ali, formando aquela substância carnosa que a gente come, certo? O fruto em si é onde fica a semente. A maçã é considerada um pseudofruto, tá? Uma vez que a semente entra em contato com o solo, úmido obviamente, aí sim esse embrião ele vai encontrar um ambiente propício para se desenvolver, vai quebrar a barreira da casca e vai germinar, ok? Então, o gametófito feminino maduro de um angiosperma, né, é chamado de saco embrionário. E uma das células encontradas nesse gametófito é justamente a osfera, que é o gameta feminino. Tá? Então, esse gametófito estaria aqui na flor, né? Na flor nessa parte feminina da flor, ok? Que é onde depois vai formar ali, vai ter o encontro, né, do gameta masculino com o gameta feminino, e aí sim a produção da semente com o embrião dentro, ok? O embrião vai se desenvolver, né, vai formar, através, né, dos integumentos do óvulo, vai originar os envoltórios da semente. O ovário da flor vai se desenvolver em fruto, que é o que normalmente acontece, por exemplo, no tomate. Caso a semente encontre um local adequado para germinação, ela vai originar, então, um novo indivíduo, que daí é o que a gente chama de esporófito. E aqui nesse GIF está mostrando justamente o processo de germinação, né, que foi gravado, que é o que acontece embaixo da terra. Quebra a barreira da casca, esse endosperma sobe, né, junto com os folíolos, né, do embrião, que conforme ele vai crescendo, vai se alimentando desse endosperma até que ele consiga fazer fotossíntese quando estiver na presença de luz, certo? Classificação. Então, existem duas classificações dentro do grupo das angiospermas, que são as monocotiledôneas e dicotiledôneas, tá? Monocotiledôneas quer dizer que é uma semente que tem um cotilédone só, ou seja, a gente não consegue separar em dois.
tá? O milho é um exemplo, tem um cotilédone só, que é a partezinha que forma, né, a semente, tá? E é onde fica o embrião. Então, flores apresentam seus elementos em 3 ou múltiplos de 3, né, que ela é trímera, então quer dizer que as pétalas, né, são de 3 ou múltiplos de 3, são características típicas das monocotiledôneas, certo? E os exemplos que a gente conhece é arroz, cebola, bambu, cana-de-açúcar, milho e a palmeira, as espécies de palmeiras, que são monocotiledôneas, ou seja, a semente você não consegue partir em duas, né, em 2 pedaços, ok? As dicotiledôneas, aí sim elas vão ter 2 cotilédones. O exemplo mais típico que a gente conhece é o feijão, inclusive essa representação aqui seria mais próxima do feijão. Então o feijão a partir do hilo, que é aquela partezinha branquinha, parece um umbigo, né, da semente, que é onde ele ficou preso no fruto, na vagem, tá? Se você colocar uma faquinha ali, você consegue abrir e vai conseguir verificar essas 2 partes. Numa delas vai estar o embrião, né, com os seus folíolos, tá? Flores apresentam seus elementos em 2, né, que são dímeras, ou 4, ou até mesmo 5, pentâmera, né? Por exemplo, o hibisco que tem ali, né? O hibisco tem 5 pétalas, tá? Então, exemplos, né, mais comuns aí, eucalipto, rosa, maçã, feijão, algodão, cacto, tomate e também o hibisco, ok? Bom, vamos para a atividade 2, então. É um exercício da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, de 2016, e é um exercício adaptado. No processo evolutivo das angiospermas, ocorreram vários eventos relacionados à reprodução que às vezes dependem de outros organismos para acontecer. Discuta. Quais foram esses eventos? Que tipo de relação que está ocorrendo, né, entre outros organismos e as plantas? Pensa um pouquinho, eu já volto com a resposta.
E aí, você conseguiu pensar aí qual é essa relação, né, esses eventos que acontecem, né, com relação à reprodução e essa dependência de outros seres vivos, de outros organismos, né? Então, por conta ali do surgimento de flores e frutos, há essa necessidade, né, de utilizar outros seres vivos na reprodução, tá? Então, acontece essa interação entre os polinizadores, que são animais, né, em geral, e os dispersores de sementes. É uma relação mutualística, ou seja, ela depende desses seres vivos para a reprodução, certo? Lembrando que a polinização é quando ainda está, né, tá levando grãos de pólen para ocorrer a reprodução, certo? A fecundação. E a dispersão é quando a planta utiliza um animal, por exemplo, para levar a semente para outros locais, tá? Indiretamente, obviamente, porque ela produz o fruto e o animal ele vai com o interesse de se alimentar do fruto, né? Ou mesmo da semente, dependendo da espécie de planta, ok? E uma sugestão de vídeo, já que estamos falando de frutos, né? Fruta é o nome comercial daqueles frutos que têm o sabor adocicado. Mas na natureza, dentro da biologia, a gente tem diversos tipos de frutos, né? Você já comeu uma salada de frutas feitas de pimentão, chuchu, berinjela e azeitona? Pois é, são frutos. Olha só que interessante. Apesar de parecer estranho, todos esses vegetais são classificados como os frutos dentro da biologia. E quem não se encaixa nesse conceito especificamente é a maçã, que eu já falei que é um pseudofruto, né? O morango, abacaxi, maçã e pera. E são justamente esses pseudofrutos, né? Ou falsos frutos, que a gente utiliza para fazer a salada de fruta. Olha que interessante, não é? Então aqui o biólogo Átila Yamarino, ele explica melhor como que ocorreu a evolução dos frutos, né? Então, se você apontar a câmera, né, do seu celular para esse QR Code, você vai ter acesso a esse vídeo no completo, né, que ele explica essa diferença entre frutos e frutas, né? E como a gente está comendo a salada de frutas da forma errada, ok? Bom, nessa aula então a gente comparou, né, a gente identificou e comparou os grupos vegetais, mais especificamente as angiospermas, falamos, né, sobre a dispersão, como é que é a reprodução desses seres vivos, né, e eu espero que vocês tenham gostado e até breve.